que nos leva das trevas à luz. Alô, irmãos, na paz do Senhor Jesus, que estamos de volta para mais uma palavra de edificação, fortalecimento espiritual. Glorificamos a Deus por esse dia que Ele nos deu para estarmos na sua presença, para podermos adorá-lo. E falando em adorá-lo, o nosso tema hoje é adoração. E eu quero ler para você um texto bíblico que está em Êxodo, no capítulo 3, verso 12. Não sei se isso é psicológico, mas eu estou aqui falando, gravando, eu acho que fico tossindo. Êxodo capítulo 3, versículo 12 diz assim: Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Amém? Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glorificamos o seu nome porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos em sua presença e assim podermos adorá-lo, servi-lo. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa saúde, a nossa vitalidade. Segundo as tuas riquezas, tem suprido nossas necessidades. Ó Pai, e temos a honra de estar diante de ti, ó Deus, em comunhão contigo, na tua presença, te servindo. Rogamos a tua bênção sobre nós nesta hora. Rogamos a ação do teu Espírito Santo, para que todos nós então nos alegremos em ti e sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos de algumas atitudes que Deus não dispensa de nós. E naquela ocasião falei que Deus não dispensa de nós a adoração, a consagração, a oração e também a obediência. E hoje nós resolvemos falar mais um pouco sobre a adoração, pois que é um assunto de uma importância muito grande para nós. Eu estava refletindo quando eu estou lendo a Bíblia, né? E quando eu cheguei aqui no capítulo 3 de Êxodo, e pude então ver esse texto, Deus está chamando Moisés e enviando Moisés para a libertação do povo de Israel do Egito. O sofrimento do povo chegou ao ponto máximo, a paciência de Deus se esgotou e Deus agora vai agir através de Moisés, vai, digamos, manifestar na vida de Moisés e, claro, através de seus feitos, o seu senhorio sobre a história, sobre a vida de Israel, libertando-o daquele cativeiro. E ele então afirma para Moisés que o grande sinal da libertação e que Deus de fato o havia enviado, que agora está começando toda uma peleja, uma tarefa, uma missão através de Moisés para libertar Israel, e que ela teria o seu ponto máximo em que quando o povo saísse do Egito, o povo então adoraria a Deus nesse monte. Eu quero destacar ainda que eu estava também observando na minha pequenez que o termo adoração é pouco usado no Novo Testamento. Se eu não me engano,
no Evangelho de João, quando Jesus vai discutir sobre o assunto com a mulher samaritana, é que a adoração é citada. Ou no episódio da mulher que adora ao Senhor derramando o vaso de alabastro. E é citado também quando o leproso se prostra diante de Jesus e o adora e diz: se queres, se quiseres, pode tornar-me limpo. Mas o tema em si só é discutido mesmo ali no capítulo 4 de João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Porém, no Novo Testamento, a adoração é muito citada, não é? Você vai encontrar Abraão construindo altares para adorar a Deus. Você vai encontrar Isaac fazendo o mesmo. Depois Jacó. Então a adoração é algo que nós podemos afirmar com base nessa análise, que a adoração é algo que, digamos assim, um comportamento natural no ser humano, desde os tempos idos, que o homem vem manifestando essa propriedade, essa inclinação para a adoração, esse desejo de adorar a um ser maior. E essa também é a razão de muitos seres humanos adorarem deuses estranhos, adorarem outros deuses, porque há esse sentimento, esse desejo inato no homem de adorar a Deus, não é? De adorar a um ser maior, um ser superior, que no caso é Deus. E nós queremos então trabalhar melhor esse tema, né, dentro da minha pequenez, mais uma vez eu digo, e também confesso que gastei pouco tempo no trabalho, mas podemos afirmar que a importância, ou melhor, que a adoração é um tema de muita importância para o cristão, porque a adoração ela eu diria, o reconhecimento da existência de um ser maior, que no nosso caso é Deus, é o reconhecimento da presença desse ser conosco e em nós, e também é o reconhecimento das atividades deste ser em todo o ambiente da nossa existência. Então, deixa eu fazer a minha definição. Adoração é reconhecer a existência de Deus, é perceber sua presença e também estar envolto e desfrutando de todas as atividades de Deus. Essa a ideia que eu tenho de adoração. Podemos dizer que a adoração também é a celebração da liberdade, com base no versículo que lemos, que a adoração é a celebração da liberdade, ganha de graça pelo único que pode, de fato, fazer tal obra. Por que eu posso afirmar isso? Ora, o texto que nós lemos na Bíblia é exatamente o texto, é parte de um contexto onde Deus está enviando Moisés para libertar o povo de Israel, ou seja, e ele vai então dizer nesse texto: eu estarei com você. Então, duas coisas aqui que a gente não pode esquecer do texto. Eu estarei com você. Então, Deus falando, trazendo a realidade da sua existência para Moisés, e estarei com você também é a afirmação da sua presença, não só com Moisés, mas no feito, na missão que Moisés iria realizar. E no mesmo versículo ele vai dizer que este sinal de que eu enviei, ou seja, que este ser maior que é Deus, presente, enviou Moisés, ou seja, está em atividade nessa tarefa, é que vocês adorarão a ele neste monte. Então,
Podemos então afirmar exatamente isso. É a celebração da liberdade. O povo, quando então, já liberto, tirado das mãos de Faraó, tirado do Egito, agora lá no monte, eles então celebrariam, eles adorariam a Deus pela a liberdade ganha. E essa liberdade ganha de graça. Olha como isso é interessante, não é? Há todo um paralelo entre a salvação efetuada por Cristo, não é? Lembra que Jesus Cristo foi chamado de Emanuel, Deus conosco, não é? Não obstante, ele também foi enviado para realizar a tarefa da salvação, que é libertando todo aquele que crê do jugo do pecado, do cativeiro das trevas, e também, a partir desta obra redentora efetuada por Jesus, a sua presença na pessoa do Espírito Santo se tornaria real, se tornaria um fato na vida dos crentes e na vida da igreja. Daí a razão de nós cristãos sermos de fato aquilo que Jesus falou lá no capítulo 4 de João, quando ele disse: o Pai procura adoradores, e esses adoradores terão que adorá-lo em espírito e em verdade. Nós então temos todas as condições para sermos esses adoradores, para adorarmos o Pai em espírito e em verdade, e adorar exatamente dentro dessa definição que eu fiz, manifestando o nosso reconhecimento da sua existência, da sua presença e de suas ações na nossa vida, na vida da igreja e na história da humanidade. E mais, a nossa adoração ela tem que estar então motivada pela celebração da liberdade que foi ganha de graça pelo único que pode de fato fazer tal obra, Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, o nosso Salvador, pagou o preço da nossa redenção lá na cruz, e isso foi de graça. Paulo vai dizer então: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ao adorarmos a Deus, afirmamos e cremos que Ele é único, incomparável e insuperável. A obra que Deus realiza sobre a terra ressalta esses títulos que eu acabei de citar e que vou repetir. Ao adorarmos a Deus, estamos afirmando para nós, afirmando para o mundo, afirmando para as trevas, afirmando para os anjos que Deus, Ele que nós cremos neste Deus único, incomparável e insuperável. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro, Ele é único, embora podemos dizer que Ele seja trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diante do exposto, percebemos, meus amados irmãos, que a adoração, ela ou nós podemos dizer, são momentos onde nós não podemos esquecer da grandeza de Deus, do ser de Deus em toda a sua glória, agindo para nos libertar. Ela tem que ser momentos de reflexão a respeito da liberdade que Ele veio trazer para nós, revelando assim um amor indescritível. E, logicamente, tem que estar também motivada pela liberdade
que é um fato na nossa vida. Nós sabemos, temos plena certeza, de que nós em Cristo Jesus somos libertos do poder das trevas. Jesus falando, ele disse, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquela ocasião, Israel iria ser liberto. E aí eu quero reiterar mais algumas coisas, fazendo mais alguns paralelos entre a libertação do povo de Israel do Egito e a nossa salvação. O primeiro paralelo que quero fazer é que, tanto lá, na libertação do povo de Israel, quanto cá, digamos assim, na libertação efetuada por Jesus, libertando o pecador das trevas, a iniciativa é divina. Deus é quem toma a iniciativa de libertar Israel do Egito, Deus é quem toma a iniciativa de libertar o seu povo, o crente, do cativeiro do pecado. Alguém selecionado por Deus, escolhido por Deus, é quem vai realizar a missão lá, que no caso é Moisés. E para alcançar a nós, levando-se em conta que o episódio do Egito é uma sombra do futuro, como diz o escritor aos Hebreus, a obra da redenção ela é muito mais intensa e muito mais valiosa do que a libertação do Egito, porque ela vai exigir a morte do enviado. Ele vai ter que pagar o preço da nossa redenção e então ela tem um valor maior, um valor muito maior do que a questão do Egito. Porém, também Jesus é enviado, não é? E Israel teria que crer em Moisés, na mensagem que Moisés trazia, outro paralelo, e Moisés tinha que fazer alguns sinais para que Israel pudesse ver que Deus de fato era com ele, assim como Jesus também fez muitos sinais para mostrar que ele era de fato enviado de Deus e que ele estava aqui exatamente para redimir o seu povo. E aí eu digo, eu trago para afirmar então que Jesus então vai, a partir da redenção, da salvação dos que creem nele, vai formar verdadeiros e autênticos adoradores. Tudo isso só para falar exatamente da questão da adoração. Em Cristo, nós nos tornamos verdadeiros e autênticos adoradores. Por que nós podemos dizer isso? Ora, nós vamos encontrar lá em Isaías, no capítulo 1, verso 18, se eu não estiver enganado, Deus falando através do profeta e dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, de certa forma o texto está dizendo que a adoração não pode ser apenas de aparência, não pode ser apenas um rótulo, não pode ser apenas uma prática religiosa. É necessário que o adorador tenha o coração voltado para o ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que nós entendamos muito bem essa verdade na hora em que nós estivermos praticando a adoração. É preciso entender que o adorador melhor dizendo, tem que ter o coração voltado para o ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é apenas um rito religioso, e eu quero bater nesta tecla porque é de uma importância muito grande. Meus amados irmãos, é muito, mas muito importante que nós então aprendamos e levemos a sério o fator adoração, para que possamos praticá-lo de forma correta, não é?
e não adorarmos a Deus apenas de lábios, não sermos apenas cristãos religiosos, que fazemos as coisas porque vemos os outros fazerem, que cantamos porque vemos os outros cantar, que oramos porque vemos os outros orar, que frequentamos a igreja porque vemos os outros frequentarem. É muito importante entender que a razão pela qual nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, cantamos a Deus, frequentamos um culto para Deus, é porque o nosso coração está voltado para Ele. Isso é fundamental. E esse coração precisa estar voltado para Ele, baseado no texto que lemos, reconhecendo então, como eu disse há pouco, a sua existência, a sua presença e as suas ações em nosso meio. Para então percebermos, não é? Ou melhor, citarmos o Salmo 8, por exemplo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é teu nome em toda a terra. Quando eu olho para o céu, as luas, as estrelas, eu pergunto, quem é o homem para que ele te lembre? Então veja, ele está adorando a Deus e nesse momento ele está dizendo, o Senhor é tão grandioso, tão maravilhoso, criou todo esse universo de forma esplendorosa, o Senhor é real, o Senhor é presente, o Senhor é ativo e o Senhor olha para o homem. Então isso é adoração. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Tão pequeno que o fizeste. Não é? Então ele está refletindo exatamente sobre isso. A adoração tem que estar recheada disso aí. Porque aí nós vamos entender, sabe o quê? E nesse momento nós vamos lembrar de que somos pequenos de fato. Pequenos por conta das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, das nossas deficiências, das nossas falhas, dos nossos pecados de forma geral. Mas Deus olhou para nós, Deus se agradou de nós, Deus nos redimiu dos nossos pecados, nos fez seus adoradores, então devemos celebrar, adorá-lo, celebrando a liberdade que ele nos deu, mas como eu disse há pouco, baseado em Isaías, com o coração inclinado de fato para ele. Porque tem uma coisa que ele também vai dizer lá em Isaías, e eu não posso esquecer, nunca esqueço. Eu cito muito essa passagem que diz assim, o céu é meu trono e a terra os cabelos de meus pés. Sabe o que ele está dizendo, né? Que a sua grandeza chega ao céu e também chega à terra. Ele é um ser imensurável. Toda vez diz assim, todavia eis para quem eu olho. E aí ele vai dizer, eu não olho para coisas grandes. Eu não olho para feitos históricos. Eu não olho para nomes. Eu não olho para fortunas. Eu não olho para riquezas. Olha para quem eu olho. Para quem tem o coração quebrantado e que treme da minha palavra. Esse é um verdadeiro adorador. Por isso eu quero citar então 3 pontos importantes para você essa noite a respeito da adoração. Eu diria que a adoração deve ser recheada, veja bem, quando eu falo de adoração deve ser recheada, aqui é algo de dentro, não é de fora. O exterior, ele é anátema, ele é obsoleto, o exterior é enganável, a aparência pode ludibriar sua cabeça, sua mente. Por isso, Deus, que é um ser onisciente, o salmista no Salmo 139 vai dizer que ele nos sonda e nos conhece o nosso deitar e nosso levantar. Ele quer ver o nosso interior, o seu interior, o meu interior. Por isso eu posso afirmar, a adoração, ela deve ser recheada. Deus quer ver o que sai de dentro de nós, o que brota do coração. Não é? A Bíblia vai falar, por exemplo, no Novo Testamento, no Velho Testamento vai falar do fogo estranho dos filhos de Arão, que foram levar uma adoração aparente,
e é chamado de fogo estranho, e naquela ocasião eles morrem. Não é? A Bíblia vai falar no Novo Testamento da adoração de Ananias e Safira, que foram levar a oferta e mentiram, quiseram se igualar com os outros na prática da oferta, e aí a Bíblia diz que eles morrem porque eram adorações aparentes, exteriores, exibicionistas, não eram de verdade, não eram do coração. Por isso, eu diria que a adoração deve ser recheada. Recheio é algo que está dentro. Ela deve ser recheada, em primeiro lugar, meus amados irmãos, de deslumbramento. Repetindo, a adoração deve ser recheada de deslumbramento. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Por exemplo, lá no Salmo 19, quando o salmista compõe o Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Então, ele está deslumbrado com a criação, ele está deslumbrado com a ação divina na criação, e ele diz então que a criação manifesta a glória de Deus. Isso é deslumbramento. É algo que o salmista olhou e se alegrou e glorificou. Foi algo que ele sentiu na alma. Ele percebeu que na criação Deus está revelado, que Deus aparece na sua obra criada. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante que a adoração esteja recheada de deslumbramento, principalmente na questão da que, quando olhamos para o que Deus fez conosco. Não é? Quando eu estava escrevendo essa reflexão, eu lembrei da música que nós cantamos muito, muito, que dizia: do Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Do Egito escravo fui, viu Faraó. Mas Deus enviou 10 pragas, desembanhou a espada e assim nos libertou. Essa música também ela fala exatamente desse deslumbramento que deve haver em nosso coração na adoração. Mais uma vez cito o Salmo 8, não é? Quando ele diz: Senhor, Senhor nosso, quão grande é teu nome em toda a terra. Ele está deslumbrado, ele está admirado com a grandeza do nome do Senhor. Não é? Salmo 90, ele vai dizer: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Sim, ó Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E se nós formos citar os salmos que vão vindo à memória, nós vamos ver então que não é à toa que estes salmos estão na Bíblia, que é considerada a palavra de Deus, e que nós afirmamos que foram homens inspirados pelo Espírito Santo quem a escreveu, porque os salmos estão cheios, repletos de deslumbramento. Ou seja, você tem parado para refletir sobre tudo que Deus tem feito na sua vida? Você tem se deslumbrado com o seu feito? Às vezes querendo dizer uma fé aparente, uma fé rotulada, distanciamos o coração de Deus e achamos que temos apenas que desfrutar do privilégio e do título de ser cristão, mas não paramos para adorá-lo, lembrando do que ele fez conosco, como a sua graça nos alcançou, como ele foi lá onde nós estávamos no pecado, na treva, imerso na escuridão, e nos tirou de lá com um braço forte, libertando-nos de todo o poder das trevas e nos fazendo enxergar essa maravilhosa luz. A nossa adoração, meus amados irmãos, ela tem que estar recheada de deslumbramento, porque Deus é este ser exatamente que eu estou lhe afirmando nessa noite. É este ser glorioso, presente e ativo na sua vida, na sua existência, na nossa vida. E aí é muito importante enfatizar que
A razão pela qual eu trago esse assunto é que nós precisamos, ao invés de sermos acometidos pelo medo e desespero, por conta do momento crítico que estamos vivendo, agora o cinturão apertou mais um pouquinho, né? O governador agora resolveu impedir a circulação de automóvel e coisas desse tipo. Ao invés de nos amofinarmos, nos desesperarmos, deslumbrarmos como que Deus fez e vivermos então a expectativa do que é que Ele vai fazer, mais uma vez, para favorecer o seu povo, para favorecer sua igreja, porque Deus, meus amados irmãos, diz na sua palavra: não te deixarei, não te desampararei, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falando, ele vai dizer: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso é importante trazer a palavra para você nessa noite. A segunda colocação que eu quero fazer, que a adoração deve estar recheada de quebrantamento. Quebrantamento. A nossa adoração deve estar recheada de quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu bato nesta tecla. Nós não temos nenhum poder, nenhuma autoridade para fazermos reivindicações da nossa parte para com Deus, para expressarmos palavras tais quais: Senhor, eu não aceito, eu não me conformo. Essas palavras não devem fazer parte do nosso vocabulário com relação a Deus, mas pelo contrário. Pelo contrário, nós precisamos, e a Bíblia está repleta de textos que vai nos ensinar exatamente a usar um vocabulário bem diferenciado, o vocabulário de quem de fato é quebrantado. Tipo, o vocabulário de Jó que disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A adoração tem que estar recheada de quebrantamento, porque ela tem exatamente a motivação primeira, o reconhecimento do senhorio de Deus. Não existe essa de nós sermos Senhor. O poder e a autoridade que Deus nos deu foi exatamente para a proclamação do Evangelho, para a proclamação do seu nome. Tudo gira em torno do nome e da glória do Senhor. Nós somos nada. O apóstolo Paulo chegou a dizer: em nada tenho minha vida por preciosa, contando que eu cumpra a carreira que me está proposta, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus falando e nos ensinando, ele diz que nós temos que estar, que tudo que nós quisermos, tudo que nós precisarmos, pedir ao Pai em seu nome. Quebrantamento é o que pouco que temos visto no meio cristão hoje. Fomos envenenados e acredito que doutrinados por mensagens mentirosas, enganosas, pregações falsas que nos ensinaram e nos influenciaram a termos comportamentos e sentimentos onde muitos cristãos não querem mais sofrer, não conseguem suportar nenhum tipo de adversidade, porque acham que agora não, eu sou cristão e agora então eu tenho que ser absolutamente vitorioso. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa na Bíblia a respeito de quanto cada servo de Deus padeceu, agora é óbvio, lógico, que Deus, eu já afirmei isso várias vezes nas pregações, Deus, irmãos, Ele não nos impede de sermos jogados na fornalha. Agora uma coisa é certa, Ele entra conosco na fornalha e não permite que o fogo nos alcance. Ele não nos impede de sermos lançados na cova dos leões, mas Ele fecha a boca dos leões. É óbvio, meus amados irmãos, que nós enfrentamos adversidades, mas precisamos entender
como eu tenho falei na definição, que Deus é um Deus presente conosco, de modo que nós temos que nos quebrantar. Se Deus quer que passemos por isso, nós não temos que reclamar. Glorificá-lo e esperar nele. A nossa vitória está exatamente em termos um coração quebrantado. Sabe, eu lembrei agora do Salmo 42, não é? E eu vou ler o Salmo 42 para você, porque eu acho muito interessante o Salmo 42. É um salmo de quebrantamento. O salmista vai falar da sua sede de Deus. Ele diz assim, ó: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando é que eu irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas, o salmista está sofrendo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim a adoração deve estar recheada. Dentro de mim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Quebrantamento. Este é um salmo de quebrantamento, onde ele está sedento da presença de Deus, da ação de Deus, chega às lágrimas, vive período vive de lembrança dos feitos de Deus, mas houve críticas. Onde está o teu Deus? E aí ele vai dizer a si mesmo, quebrantando o seu coração: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Por que te perturba dentro em mim? Espere Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu Deus e o meu auxílio. Deve ser essa, irmãos, a nossa atitude, uma atitude de quebrantamento. A adoração deve estar recheada de deslumbramento, recheada de quebrantamento e, obviamente, de gratidão. Gratidão. A adoração tem que estar recheada de gratidão. Deus diz no texto: o sinal vai ser o seguinte: quando vocês estiverem livres, vocês vão adorar a mim aqui neste monte. Vai ter uma festa. Aleluia. Vai ter uma celebração. Celebração é exatamente o regozijo de uma vitória. E é, obviamente, recheada de gratidão, reconhecendo que foi Ele e não nós que nos fez o seu povo. Está lá no Salmo 100. A gratidão deve fazer parte da nossa vida, principalmente porque os nossos olhos foram abertos. Nós podemos ver tudo isso que acabei de falar para você. Nós podemos olhar para trás, como diz o salmista no Salmo 42, lembrando dos momentos felizes, que ia aos cultos, que ia em procissão com muita gente para o culto adorar, que celebravam, que cantavam no meio do caminho, e que naquele momento isso não estava sendo possível. Mas ele estava reconhecendo que teve momentos maravilhosos na presença de Deus. E aí, ele também reconhece que esses momentos estão estacionados, mas vão voltar. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deve haver gratidão da nossa parte por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Não é? Jó dizia a um dos seus amigos: eu não soube receber o bem de Deus, eu não soube receber todas as bênçãos que Ele deu a mim durante toda a minha vida, porque não posso aceitar naturalmente os dias difíceis, os dias maus. Foi essa a expressão de Jó, não é? Que externava exatamente o reconhecimento de que
tudo que ele havia tido e gozado até aquele período tinha sido dádiva de Deus. Meus amados irmãos, não pode sair do nosso coração a gratidão, nem tampouco nenhuma palavra de lamúria e de reclamação, mas pelo contrário, devemos manter viva a nossa fé no Senhor, recheada de gratidão, entendendo exatamente que nós adoramos este ser que é real, que é presente e ativo. Ativo sempre para favorecer aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que creem nele, aqueles que esperam nele. Adore a Deus. Adore a Deus, recheado de deslumbramento. Adore a Deus, recheado de gratidão. Adore a Deus, recheado de quebrantamento, de um coração quebrantado, humilde, porém sincero, para que você viva a expectativa da mudança, do triunfo, da vitória. O choro, meus amados irmãos, pode durar uma noite. E esta noite não tem que ser uma noite de 12 horas. Pode ser dias, meses, anos. Mas a alegria há de vir pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós podemos afirmar que Jesus é a estrela da manhã. Que a alegria há de vir. A vitória há de chegar. E nós só temos que continuar firmes, servindo, adorando a Deus, dentro dessa perspectiva que eu acabo de apresentar para você. Que o Senhor possa lhe abençoar nesta noite e renovar suas forças, seu ânimo, motivá-lo e abrir seus olhos para deslumbrar-se com os feitos de Deus, não é? Com os feitos do Senhor, e abrir o seu coração para quebrantar-se diante de Deus, reconhecer a sua incapacidade, a sua falta de merecimento. Não obstante, Deus continua lhe amando, Deus continua cuidando de você, e para externar profundamente a sua gratidão. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter se feito conhecer a nós, ter se revelado a nós. Obrigado por nós podermos perceber a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por nós podermos perceber os teus feitos, enxergá-los, para assim termos motivos vários de te adorar. Obrigado pela libertação que nos deste em Jesus Cristo. Por isso, nesta hora, Deus, pedimos a Ti que nos ajude pelo Teu Espírito Santo a lhe adorarmos dentro desse modelo que nos foi apresentado, com o coração recheado de deslumbramento e dizendo assim: muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado. Eu quisera anunciá-las, mas são mais do que se podem contar. Que tenhamos o coração recheado de quebrantamento, de humildade, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor, mas que também tenhamos um coração agradecido para reconhecer os teus feitos e o teu cuidado em nossa vida. Muito obrigado. Eu te glorifico e te oro em nome de Jesus.